E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, tô passando aqui para a gente conversar sobre esse burburinho que tem tomado aí conta do paddock da Fórmula 1, a não possível permanência, né, do Verstappen na Red Bull, tá? Então, sobre tudo isso e muito mais, só depois da vinheta. Então roda. Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, estou passando aqui para a gente conversar um pouco sobre essa especulação que tem rondado aí o paddock da Fórmula 1, tá? Que é sobre a permanência do Max Verstappen na Red Bull. Aconteceu uma reunião, né, de emergência aí, pós o GP do Bahrein, o Max Verstappen muito insatisfeito, né, com o desempenho do carro, e isso tudo pode mudar a percepção dele se ele vai querer ou não permanecer na equipe, tá? Só recapitulando, o Max Verstappen ele estreou na Fórmula 1 ainda com 17 anos, em 2015, tá? Pela Toro Rosso, que hoje é a Visa Cash App, né? É a equipe B aí da Red Bull. E ele subiu para a Red Bull no seu segundo ano de Fórmula 1, né? Com 18 anos, em 2016. E na sua primeira corrida, que foi lá no GP de Barcelona, ele já conseguiu uma vitória, né? Dali já se mostrava o talento todo que o Max possuía, né? Já era visado aí por muitas equipes e tudo mais, tá? E a Red Bull sempre tentando lapidar ele. É claro que por ser jovem ainda, ele tinha muitos gaps a trabalhar, né? Muita coisa ainda que ele precisava melhorar, ele batia muito, né? Ele era muito impetulante, assim, impaciente com as coisas, e aos poucos que ele foi ficando na Red Bull, né? Foi amadurecendo, a Red Bull também foi amadurecendo enquanto equipe, até conseguir dar um carro minimamente competitivo para ele, um carro que brigasse por campeonato e tal, até conquistar o seu primeiro título ali em 2021, né? E hoje ele é o atual tetracampeão, né? Ganhou aí 21, 22, 23 e 24, tá? Para esse ano de 2025, ele se coloca ali na briga por ser o Max Verstappen, né? Por ser esse piloto talentoso aí, fora de série, atualmente o melhor piloto do grid, mas com um carro muito inferior ao carro da McLaren. Isso pode pesar bastante aí na disputa do título. Então a gente precisa ver se ele vai conseguir ser campeão mesmo não estando no melhor carro, né? A gente vai ver também se a Red Bull vai conseguir desenvolver esse carro para dar a ele um carro minimamente competitivo aí para esse ano ainda de 2025. Mas fato é que o ano passado o Adrian Newey, né, que é o principal mago aí da aerodinâmica, muito reconhecido aí internacionalmente pelas criações de carros campeões, que compunha ali a parte técnica, né, da Red Bull, ele saiu, ele foi para Aston Martin, tá? E com isso a Red Bull se perdeu um pouco no conceito do carro, no desenvolvimento desse carro. Esse carro de 2025 ainda tem algumas coisas que foi desenvolvida pelo Newey, né? Mas a gente vê que é um carro muito mais desequilibrado, assim, por não ter total consultoria ali do Newey. E esse é um dos fatores que que o Verstappen está considerando, né, pela saída da equipe, assim, não ter mais, não só um carro campeão, mas não ter mais um projetista igual a Adrian Newey. O Verstappen vem falando que o carro está muito difícil de guiar, na onboard dele também dá para a gente ver claramente a dificuldade que ele tem de domar o carro, né, e volta e meia ele tá dando uns trancos assim no volante para tentar corrigir a direção, né? Ele reclama muito dos freios também, já tem umas 3 corridas que ele está reclamando que o carro não está tendo freio, aderência também dos pneus, o carro está tendo dificuldade muito aí em gerar calor nos pneus, em gerar aderência, então o carro está completamente desequilibrado, assim, e mesmo assim o Verstappen ainda tem tirado leite de pedra, né? Lembrando que o contrato do Max Verstappen com a Red Bull é até 2028, né? Ele que até então era o detentor do maior contrato da Fórmula 1, tá? E agora é igualado aí com o Oscar Piastri, que renovou esse ano com a McLaren. E se eu não me engano também o Charles Leclerc, na última renovação dele também foi até para 2028. Mas o Verstappen ele já tinha esse contrato de 2028 muito antes, né? Então era o maior contrato aí da Fórmula 1. Mas esse contrato, assim como qualquer outro contrato, tem brechas para ser quebrado, né? Tem cláusulas ali de rescisão e uma das cláusulas é o desempenho do carro, né? A equipe precisa entregar um carro minimamente competitivo para ele desempenhar aí a sua performance, né? Bom, falando então sobre os possíveis destinos do Max Verstappen, vamos começar pela Mercedes aí, que eu até coloquei na thumbnail do vídeo, né? Desde a saída do Lewis Hamilton, o Toto Wolff, ele vem buscando aí um piloto para ser a referência do time, né? Nesse primeiro momento ele
colocou o Russell como referência, inclusive tem dado muito conta do recado, né? Também com o Antonelli ali, tem conseguido aí um desempenho muito bom, mas o Toto Wolff não nega o seu desejo, né, o seu sonho de trabalhar com o Max Verstappen. Lembrando que quando o Max Verstappen ainda estava nas categorias de base, a Mercedes chegou a fazer uma proposta para o Verstappen, né, para ele ser piloto júnior da equipe, só que ele escolheu ir para a Red Bull na época, porque a Red Bull prometeu colocar ele num carro de Fórmula 1 o quanto antes, né, o mais cedo possível. E a Mercedes, entendendo que o Hamilton ainda tinha muitos anos aí de estrada e tudo mais, colocou esse planejamento para o Max um pouco mais distante. E ele, como queria correr na Fórmula 1 o mais rápido possível, né, acabou assinando aí com a Red Bull, tá? Mas o Toto Wolff não nega que o Max Verstappen foi o seu principal erro aí de carreira, né? Tanto que ele vê no Antonelli o novo Verstappen, por isso que ele atropelou várias etapas aí do Antonelli, para colocar o Antonelli o quanto antes na Fórmula 1 para não perder o menino, né? Para outra equipe não chegar e não seduzir ele e levar ele para a Fórmula 1 antes do Toto Wolff, né? Ou seja, a cometer os mesmos erros, né? Então, quando o Hamilton anunciou a saída dele no ano passado, isso até foi divulgado aí no Drive to Survive, né? O Toto Wolff não negou que o Max Verstappen seria o plano A, né? O Toto até tinha feito uma promessa para o Hamilton que não contrataria o Max para ser o seu sucessor, né? Mas a própria esposa do Toto Wolff, né, a Suzy Wolff, fala com ele que o Hamilton não está mais na equipe, então não tem poder de decisão mais, né? E que o Toto tem que olhar para o que é melhor para a sua própria equipe, tá? Então, naquele primeiro momento, eu não sei se ele chegou a fazer uma proposta oficial assim para o Verstappen, mas ele conversou ali com o Verstappen, foi visto, né, o pai do Verstappen diversas vezes no motorhome da Mercedes. Recentemente agora, antes da temporada começar, o jatinho do Max Verstappen foi visto no hangar da Mercedes lá no aeroporto de Londres, também sugerindo aí uma possível reunião, né, entre as duas partes, tá? Então esse namoro já dura bastante tempo, né, desde as categorias de base, e tem a principal carta, né, o principal triunfo aí da Mercedes, a mudança do regulamento para o ano que vem, que implica aí na mudança de motor, né? E todas as vezes que houve essa mudança de motor, a Mercedes sempre largou na frente. Por exemplo, de 2010 a 2013, quem dominou foi a Red Bull, né, com o motor Renault. Foi o tetracampeonato aí do Vettel. E aí, quando mudou para a era híbrida em 2014, o Vettel não conseguiu mais ter o mesmo desempenho, né? A Red Bull não conseguiu entregar um carro competitivo e a Mercedes nadou de braçada, né? Nadou de braçada que conseguiu aí 8 campeonatos seguidos de construtores, né? Então, o que se diz aí, né, na rádio corredor aí do paddock, é que a Mercedes já tem um motor preparado e um motor muito forte para o ano que vem, tá? E ano que vem também a Red Bull ela vai deixar de ser motor Honda, né, e vai ser um motor de parceria da Red Bull com a Ford. Então, como a Ford é nova nessa tecnologia, né, de Fórmula 1, não que a Ford não tenha tradição na Fórmula 1, ela tem, mas com esses motores novos, né, os motores híbridos, ela não conhece muito, né, ela vai depender muito da Red Bull para o desenvolvimento do carro, possa ser que o carro do ano que vem não seja muito bom de motor, né, minimamente competitivo, tá? Então, isso é uma das coisas que pode atrair o Verstappen a fechar com a Mercedes. A segunda postulante aí da ida do Verstappen é a Aston Martin, a equipe aí do Lawrence Stroll, que a partir do ano que vem vai ter os motores Honda, então é um ponto positivo aí para o Verstappen, que já está acostumado, né? Os seus 4 campeonatos foram conquistados aí com os motores Honda, tá? Então esse é um dos trunfos da Aston Martin para tentar conquistar o Verstappen. O segundo trunfo é o Adrian Newey, né, que é o projetista que saiu da Red Bull e foi para a Aston Martin. Então a partir do ano que vem a gente já vai ter um carro inteiramente desenhado pelo Adrian Newey, tá? Isso também possa ser algo que chame a atenção aí do Verstappen, né? E por último, grana mesmo, porque a Aston Martin é a que fez a proposta maior, assim. Seria um salário aí exorbitante, coisa que ninguém nunca ganhou na Fórmula 1 antes, tá? Então essa é a proposta do Lawrence Stroll, mas vamos ver se o Verstappen vai optar mais pela grana, assim, né? Ou mais pelo projeto técnico da Mercedes, né? Me conte aqui nos comentários qual que seria a sua escolha, se você permaneceria na Red Bull, se você iria para a Mercedes ou iria para a Aston Martin, tá? Ao meu ver, o tempo do Verstappen na Red Bull
já se encerrou. Se ele quer continuar sendo campeão, se ele quer continuar tendo um carro minimamente competitivo para brigar pelos campeonatos, ele vai ter que mudar de equipe, né? Porque eu acho que a Red Bull, a partir desse ano, para o ano que vem, as expectativas não são boas. Então, eu, Rafael, iria para a Mercedes, né, se eu fosse o Verstappen, porque é um projeto mais consolidado, né? A gente está vendo aí a Aston Martin, principalmente nesse ano de 2025, tem andado só no fundo do grid. Então, me parece que é aquela gestão de dinheiro um pouco desorganizada, né? Que não tem um projeto técnico assim mais, né, mais consolidado, digamos assim. A Mercedes já fabrica motores aí há mais de 125 anos, então é uma equipe que tem tudo aí para sair na frente de novo aí, né, nessa nova tecnologia dos motores para o ano que vem. Então, se você chegou até aqui, deixe o seu like, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, é muito importante para mim, e eu fico esperando você no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.